Um minutinho. Agora vai. Pronto. Esse trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica que eu realizo na Faculdade de Direito de Vitória. Nesse trabalho eu sou orientado pelo professor João Maurício Adeodato, pesquisador em filosofia do direito no Brasil, bem renomado. E eu vou fazer aqui uma relação entre a filosofia do direito em Doever, uma aplicação da filosofia reformacional à teoria do direito e à teoria da norma jurídica, a partir do diálogo que o Hermann Doever teve com o Hans Kelsen, um filósofo também kantiano, de herança kantiana, com o qual Doever teve alguns momentos de estudo e diálogo na elaboração da New Critique, e um filósofo importante para que a gente consiga tecer uma crítica ao direito, como ele é abordado na modernidade e na pós-modernidade, e assim propor um modelo de direito, ou melhor, de teoria do direito e teoria da norma jurídica, com base na filosofia reformacional do Hermann Doever. Tá bom? Basicamente, o nosso raciocínio aqui ele vai seguir essa linha de raciocínio, essa linha de argumentação. Nós vamos pensar aqui na influência e no diálogo de Immanuel Kant com o Hans Kelsen, em como o Hans Kelsen herdou as categorias kantianas e em como ele aplicou essas categorias à filosofia do direito que ele elaborou, né, na teoria pura do direito, e como isso foi feito pelo Hermann Doever, que também, no início da New Critique, se diz muito influenciado pelo pensamento kantiano e pelo pensamento fenomenológico, né? Ou seja, quem já leu aquele artigo, O Milieu Intelectual de Hermann Doever, escrito pelo Albert Wolters, sabe que Doever foi muito influenciado, né, pelo neocalvinismo, mas também pela filosofia alemã. Então é importante que a gente faça essa digressão nos autores anteriores e naqueles contemporâneos ao diálogo que o Hermann Doever tentou estabelecer, para que a gente consiga entender a proposta do Doever e aí as aplicações dele para a filosofia do direito. Então, quando nós falamos de Immanuel Kant, nós precisamos considerar duas obras principais nesse primeiro momento, e duas obras que mudaram o pensamento filosófico moderno, né? Que é, em primeiro lugar, a Crítica da Razão Pura, onde Kant desenvolve o seu insight epistemológico e propõe ali a forma como nós lidamos com as nossas experiências sensoriais e também como nós fazemos para tornar essas experiências sensoriais passíveis de conhecimento pelos nossos atributos cognitivos, né, racionais. E uma outra obra do Kant que eu posso colocar aqui como para efeito didático como uma continuação, um desdobramento, né, do pensamento desenvolvido por ele na Crítica da Razão Pura, que é a Crítica da Razão Prática. O Kant ele dá um passo seguinte, depois que ele forma a epistemologia dele, e comenta esse passo seguinte, que é um passo ético, é um passo a respeito de como deve ocorrer a liberdade, ou melhor, o uso da liberdade humana no posicionamento humano com as experiências na realidade. E aí eu destaco, né, 3 pontos a respeito da filosofia kantiana a ser lembrados por nós, que em primeiro lugar é a crítica transcendental, né? Antes de tudo, uma coisa que sempre me saltou aos olhos é que esse termo transcendental ele não é muito bem entendido até por aqueles que fazem parte da academia, né? E na academia jurídica. O termo transcendental ele pode ser, em muitos casos, confundido com a ideia do que não é material. Mas, na verdade, o que é transcendental, e o Doever nos ajuda muito com isso, é que transcendental se diferencia do que é transcendente. Transcendental é uma investigação, ou melhor, crítica transcendental, então, é uma investigação das condições de possibilidade do pensamento ou do objeto analisado, né? Então, quando nós falamos de crítica transcendental, nós não nos referimos ao que não é material, muito pelo contrário, nós falamos do que de uma investigação voltada para as condições de possibilidade daquilo que é estudado. Na verdade, o que é transcendente é que é
na verdade, fora dessas condições de possibilidade. E aí sim seriam os julgamentos exteriores, os julgamentos éticos, muitas vezes, por exemplo, de a visão religiosa de determinada pessoa sendo colocada à disposição para o julgamento e sendo usada para o julgamento de uma determinada visão política. Isso é um julgamento transcendente. E esse conceito de crítica transcendental é muito importante para o que Doever quis fazer, porque é o que o Kant tentou fazer, né, a investigação do próprio processo de conhecimento e das condições de possibilidade no processo de conhecimento no tempo e no espaço. E a grande crítica de Doever, na verdade, é que essa crítica transcendental não foi de verdade crítica. E a gente vai mostrar isso, falar sobre isso mais adiante. Um ponto fundamental de se entender no Kant é essa ideia de conhecimentos sintéticos a priori. O Kant ele fala desse termo, e é importante usar esse termo porque ele também é didático, porque o Kant, na sua crítica da razão pura, ele vai dizer que a nossa experiência ela é composta, em primeiro lugar, por uma estética transcendental, ou seja, pela forma como nós experimentamos os objetos através dos nossos sentidos sensoriais, e se eu posso usar esse termo, né, para efeito didático. E ele diz que essas experiências elas são conhecidas através da lógica transcendental. Então, o que o Kant diz, no fim das contas, é que a nossa experiência com as coisas é sempre guiada por categorias que nós já possuímos a priori. Então, ele vai dizer que nós possuímos conhecimentos sintéticos a priori. O que ele quer dizer? A nossa experiência com os objetos é mediada pelo nosso aparato cognitivo. Mas não somente isso. Essa mediação, essa síntese, ela já ocorre a priori. Nós já temos categorias a respeito dos objetos estudados. Agora, no desdobramento de Kant para a crítica da razão prática, essa ideia dos conhecimentos sintéticos a priori ela é muito importante, porque existem alguns objetos que não podem, os quais não podem ser conhecidos através dos nossos atributos cognitivos, segundo Kant. E ele vai colocar dentro desses objetos que não podem ser conhecidos através da nossa razão, a ideia de Deus, a ética. Então, na verdade, essa intelecção da experiência sensorial com as coisas, ela está relegada ao espaço do conhecimento, ao espaço do que o Kant vai entender que essa razão, na verdade, ela serve para que a gente conheça os objetos que nós podemos experimentar sensorialmente. Então, os objetos relacionados à religião, relacionados à ética, que não são materiais, palpáveis, eles ficam relegados ao âmbito da liberdade, da vontade, do exercício humano. Eu estou explicando aqui de maneira bem breve, parafraseando esses conceitos, mas no fim das contas, essa afirmação de que os atributos racionais é que mediam o processo de conhecimento resulta nessa dicotomia entre conhecimento e vontade. No Hans Kelsen, nós vemos, segundo alguns autores que o comentam, que na verdade o que ocorre é a radicalização dessa dicotomia kantiana entre conhecimento e vontade. E nós passamos a ver, na verdade, no Kelsen, a defesa da intransponibilidade entre ser e dever ser. O que isso quer dizer? O Hans Kelsen ele vai defender que nós não podemos ter normas, ou melhor, comandos éticos a partir dos fatos científicos, a partir dos fatos racionais conhecidos. Então, o ser conhecido por nós através do nosso aparato racional, ele não é possível que ele resulte em comandos éticos. Justamente porque esses comandos éticos eles fazem parte de um conhecimento que não pode ser experimentado pela experiência racional, pelos atributos racionais, segundo Kant. Então nós vemos que o Hans Kelsen ele termina
a sua proposta na conclusão de que as normas jurídicas, ou seja, as normas que preveem e prescrevem comportamentos a serem necessariamente assumidos pela sociedade, pelas pessoas e pelas comunidades, precisam ser de origem estatal, precisam ser definidos por um órgão que, numa pirâmide, numa ordem lógica de legitimação ou de legitimidade, autorizem a prescrição de normas válidas. E daí nós temos o que nós podemos chamar aqui também de forma breve de positivismo jurídico, que seria, né, na ciência do direito proposta por Kelsen, a ideia de que o direito é o direito que é posto. O direito ele é um conjunto de normas postas e que prescrevem comportamentos. Então nós vemos no Kelsen esse ponto principal que nós devemos aqui destacar para o efeito da nossa reflexão como sendo uma radicalização da oposição kantiana de conhecimento e vontade, que acaba sendo traduzida por Kelsen na intransponibilidade entre ser e dever ser. Ou seja, aquilo que nos é conhecido racionalmente não pode ser resultante em um comando prescritivo normativo, porque esse comando prescritivo normativo está ligado às questões éticas da experiência humana e essas questões não podem ser experimentadas pelo nosso aparato racional. Ok? E o que nós vemos nessa transição e nesse diálogo com o Hermann Doever é que essa crítica transcendental que ele assume da sua herança kantiana, ela precisa ser tornada de fato crítica. E por isso as aspas ali no termo crítica, nesse slide específico. Porque Doever ele entende a necessidade de fazer, né, uma crítica às próprias condições de possibilidade do pensamento teórico, mas Doever fundamenta que Kant, ele defende que Kant, apesar de fazer essa crítica, ele assume o atributo racional humano, o aparato cognitivo humano, como centro do processo de conhecimento, como mediador entre o sujeito pensante e o objeto estudado, entendem? E Doever diz que, na verdade, isso é resultado de uma ausência de crítica às próprias condições da razão. No fim das contas, o que o Doever está tentando propor, como o Rodolfo já expôs, é que nós precisamos olhar a própria experiência teórica como sendo um fenômeno complexo formado por uma série de aspectos modais e baseado nesses aspectos modais. Então, o que o Doever está tentando dizer é que a crítica kantiana ela não é de fato crítica, ela não põe de fato o pensamento teórico sobre uma condição de problema teórico e questão teórica a ser estudada em suas condições básicas, porque o próprio aparato cognitivo humano, ou seja, o próprio aspecto analítico da realidade, ele precisa ser considerado em sua condição temporal, ou seja, como o Rodolfo falava, né, na introdução dele, que esse aspecto analítico ele também é envolto pela coerência dos outros aspectos. E esse aspecto analítico, ele na verdade é só mais um dos aspectos que nós experimentamos na realidade. Ele é muito importante, ele é um aspecto que serve às distinções lógicas, às distinções racionais, mas ele não é um critério de validade da experiência humana na realidade. Ele serve, na verdade, às abstrações da teoria, quando, na verdade, a experiência pré-teórica, que é aquela com as coisas brutas, com as coisas em suas totalidades de complexidade, ela é muito mais rica, na verdade. Então, o Doever vai defender que a crítica kantiana ela consiste na pretensa autonomia do pensamento teórico. E o Doever desenvolve uma crítica a isso com base no que ele vai chamar de leis e normas que nós encontramos para cada um desses aspectos modais que ele propõe.
cada um desses aspectos, segundo ele, são regulados por leis e normas específicas. E nós encontramos a origem dessas leis e normas e o sentido dessas leis e normas na própria coerência desses aspectos modais. E com o jurídico não é diferente. Então, Doyle vai dizer que, como a realidade pré-teórica ela é complexa, ela precisa ser analisada em sua diversidade de sentido, em sua coerência de sentido, porque nenhum fenômeno é possibilitado, nenhum fenômeno é validado apenas pela nossa capacidade cognitiva, racional. E aí, nós entramos aqui na crítica doyleviana a Kant. O que o Kant vai defender é que o que o Doyle vai defender é que, como o Kant defende que entre a estética transcendental e a lógica transcendental, a nossa experiência com o mundo ela é guiada pelo nosso atributo racional, o Kant acaba por tornar toda a experiência humana no mundo intelectual. É como se toda a nossa experiência no mundo precisasse de um raciocínio teórico para que ela fosse possível e validada. Na verdade, o que ocorre é daí que vem a base do cientificismo, que é a ideia de que o mundo, para que seja conhecido e que essa experiência de conhecimento seja validada, ele deve ser precedido, essa experiência de conhecimento ela deve ser precedida por um raciocínio teórico. E aí acaba que as nossas experiências elas são reduzidas àquilo que a gente entende racionalmente. E é por isso que eu coloquei aqui que, no Kant, a experiência sensorial humana com as coisas, ela acaba sendo mediada pelo aparato cognitivo humano. A experiência humana, então, do mundo ela é condicionada à experiência teórica sobre os objetos acessíveis aos sentidos. Só que aí, como o Rodolfo já comentou de forma excelente, nós precisamos entender aqui a crítica do Doerver como sendo, antes de tudo, uma crítica epistemológica. O Doerver ele entra na crítica kantiana, ele discute, dialoga com o pensamento kantiano para pensar, em primeiro lugar, nesse centro do processo de conhecimento, que, segundo Kant, é o self racional, é o ego racional. E o sujeito em Kant acaba sendo o centro do processo de conhecimento. Mas Doerver vai defender que, na verdade, existe uma experiência pré-teórica, que é essa experiência que a gente está vivendo aqui agora, essa experiência com a totalidade de coerência das coisas com as quais os nossos atributos cognitivos e sensoriais nos permitem experimentar. E ele vai dizer que essa experiência pré-teórica que todos nós temos, ela é guiada por um insight de coerência. Aqui o Albert Wolters ajuda muito a gente naquele livro dele chamado A Criação Restaurada, porque ele vai conceituar a cosmovisão como sendo uma estrutura de crenças pressuposta e que determina a forma como nós lidamos com as coisas, ou seja, com os entes. Então, desde o ateu até o cristão, a experiência pré-teórica, a experiência com as coisas, ela é mediada por um insight da totalidade de sentido, ou seja, um insight da coerência que existe. Essa diversidade ela é guiada por um insight que decorre de uma narrativa religiosa a respeito da origem, do porquê nós estamos aqui e do para onde a gente vai. Depende de uma narrativa religiosa a respeito do nosso conhecimento próprio, que depende de um conhecimento revelacional, necessariamente. Então, essa experiência pré-teórica, que é a experiência que nós temos agora, ela é inevitavelmente guiada por uma orientação religiosa, independente de onde esteja localizada essa orientação religiosa. E aqui eu volto na pergunta que o Zé fez para o Rodolfo, porque, de forma geral, o coração é considerado por Doerver o ponto arquimediano, porque, para Doerver, o seguinte raciocínio é fundamental. Se nós estamos dentro da realidade, envoltos por ela, e nós conseguimos analisar cada um dos aspectos modais de forma distinta e separada, então nós não podemos necessariamente estar localizados em um aspecto específico, como diz Kant no racional. O Doerver diz que é necessário que nós tenhamos, em algum momento da nossa experiência,
uma posição que nos permita olhar, se eu posso dizer bem entre aspas, de cima todos esses aspectos e distingui-los. Que posição é essa? A posição religiosa, a posição da raiz humana que é de orientação fundamentalmente religiosa. Então o Doever diz que o ponto arquimediano, que é o ponto que os filósofos e pensadores escolhem para fundamentar os seus raciocínios, ele, para o pensador cristão, precisa ser localizado na raiz da humanidade redimida, que é Jesus Cristo. Mas, de uma forma geral, todos nós, por experimentarmos essa orientação religiosa, dependemos dela para que a nossa coerência no mundo seja permitida. Por isso que o Albert Wolters defende que ter uma cosmovisão faz parte da vida adulta, né? E dessa experiência pré-teórica, na qual nós estamos imersos nessa coerência e experimentamos as totalidades individuais, assim como eu seguro esse microfone, esse computador que está na minha frente, nós podemos, por essa posição privilegiada que nós temos na orientação religiosa, no coração, que na verdade para o Doever é o centro do processo de conhecimento, nós podemos abstrair aspectos dessa experiência e estudá-los de forma teórica, aspectos específicos dessa experiência, através da oposição do nosso aparato cognitivo a um aspecto não lógico. No caso, o que a gente faz aqui, fazendo teoria do direito e nas reuniões dos nossos grupos, é opor os nossos atributos lógicos em muitos momentos ao aspecto jurídico, ao núcleo do aspecto jurídico, que seria a retribuição. Nós vamos falar melhor disso depois. Então, a crítica do Doever ao Kant é que o Kant reduz o mundo experimentado à experiência teórica e racional, quando, na verdade, a experiência teórica ela é muito menos rica do que a experiência pré-teórica. Ela é apenas uma abstração, ela é apenas uma retirada de um aspecto específico para que esse aspecto seja estudado. Então, o Doever apresenta esses aspectos. Eu peço desculpa aí, que agora na apresentação ocorreu um erro aí em alguma das escritas, mas eu trouxe esse esquema porque o Doever propõe que existe um horizonte modal, e esse horizonte modal é que permite a nossa experiência com as coisas no mundo. E existe um horizonte plástico, que é o horizonte que diz respeito às totalidades individuais, como diz muito bem disse muito bem o Rodolfo. O que precisa ser destacado, pessoal, é que no horizonte modal nós encontramos as leis e normas que são as condições de possibilidade da nossa experiência no mundo. Então, nós conseguimos entender o funcionamento da nossa experiência no mundo através das leis e normas que são inerentes aos núcleos de sentido de cada um dos aspectos modais que eu listei aí para vocês, desde o aspecto aritmético até o aspecto pístico. Agora, no horizonte plástico, nós experimentamos as totalidades individuais que incluem desde as coisas até as instituições, até os indivíduos, até as comunidades. Eu usei como exemplo aqui, didático, para que a gente entenda esse ponto, esse pressuposto, o Estado. E coloco ali o Estado para que a gente já tenha uma visão do Estado como sendo qualificado pelo aspecto jurídico. Então vamos lá. A nossa experiência com as coisas, como com o Estado, ela precisa ser guiada pelas leis e normas inerentes aos aspectos modais, que são as condições de possibilidade da experiência humana na realidade. E com isso, nós precisamos identificar o Estado enquanto instituição primeiro, no seu momento de origem na história, que é o que o Doever chama de aspecto fundante. O Doever, desculpa, eu usei o termo história anteriormente, mas na verdade no desenvolvimento da cultura humana. E quando nós falamos de Estado, nós falamos de uma instituição que nasce no processo histórico, a partir do poder formativo humano e cultural. E nós falamos de uma instituição que é qualificada, ou seja, que tem o seu fim no aspecto jurídico. Agora, o que nós precisamos entender é que, olhando essa seta preta que eu coloquei aqui, é que conforme a escala modal ela avança em complexidade.
ela avança em formação. O aspecto jurídico, então, usando ele como exemplo e como o aspecto qualificador do Estado, ele é formado pelos seus aspectos substrato. Ele tem em sua estrutura de complexidade a pressuposição de todas as leis e normas que são inerentes ao aspecto aritmético, espacial, cinemático, físico, biótico, sensitivo, analítico, histórico, simbólico, social, econômico e estético. E através de toda essa coerência e dessa complexidade, nós conseguimos chegar no núcleo modal do aspecto jurídico, que é, no caso, a retribuição, que, segundo Doever, parafraseando ele, o ato, ou melhor, o equilíbrio dos diversos interesses sociais em sua maior medida possível. Então, nós precisamos considerar, antes de tudo, o fenômeno jurídico como sendo um fenômeno complexo, um fenômeno que ele é composto por todos os aspectos substrato e que o seu núcleo jurídico pressupõe esses aspectos substrato. Mas, além disso, nós precisamos considerar que o fenômeno jurídico ele é experimentado numa coerência de sentido. Ele funciona com base em toda a coerência de aspectos modais. O fenômeno jurídico ele é formado, mas ele também é experimentado numa coerência modal, de forma intricada com toda a outra diversidade de aspectos, com todos os outros aspectos distintos. E é por isso que aqui nessa marcação azul eu coloquei até do aspecto aritmético ao jurídico a formação, para ficar didático, e coloquei o aspecto ético e pístico como sendo um aperfeiçoamento. Porque nós temos sim, na aplicação do direito, no fazer o direito, no estudar o direito, a consideração de normativas morais, normativas religiosas, como nos princípios jurídicos. Nós temos um exemplo muito forte no princípio do venire contra factum próprio, que o direito ele surge da prática costumeira e moral, dos compromissos éticos que nós assumimos nos nossos relacionamentos. Então, quando nós consideramos o aspecto jurídico, nós precisamos considerar também que as totalidades individuais qualificadas pelo aspecto jurídico são experimentadas em toda a coerência, incluindo o aspecto ético e pístico. Então, pessoal, duas coisas. O fenômeno jurídico ele precisa ser estudado enquanto fenômeno complexo, enquanto sendo detentor de uma estrutura de complexidade própria. E nós precisamos considerar o fenômeno jurídico como sendo experimentado na universalidade de aspectos modais, na universalidade da coerência que faz parte da experiência humana no mundo. Por isso, Doever vai criticar o Hans Kelsen. E aí, o Doever vai dizer que essa radicalização da separação kantiana entre conhecimento e vontade, que resulta na intransponibilidade entre ser e dever ser, e por isso a norma acaba sendo um raciocínio lógico que brota do legislador, que faz parte do poder que é legitimado por uma ordem lógica de hierarquia, ela acaba sendo reduzida ao aspecto lógico. Se A, então B. Isso quer dizer que a norma ela é, na verdade, a prescrição de um comportamento, e esse comportamento ele deve ser seguido. E isso, na verdade, para o Doever, é um reducionismo claro do fenômeno jurídico ao aspecto lógico. E aí, voltando aqui, se nós falamos de um reducionismo ao aspecto analítico, ao aspecto lógico, nós deixamos de considerar a complexidade histórica, ou seja, a importância de se estudar o histórico de um caso concreto para elaborar uma decisão judicial, ou o histórico de um fato ou de determinada comunidade para tomar uma decisão de matéria de direito ambiental, por exemplo. Nós deixamos de considerar o aspecto simbólico, ou seja, o aspecto da significação linguística, e deixamos de ver como as comunidades se relacionaram com os fenômenos que fizeram parte delas de acordo com o tempo histórico.
se nós reduzimos, como Doiver aponta que Kelsen fez, o aspecto linguístico, ou melhor, o fenômeno jurídico ao aspecto analítico, nós acabamos por tirar do aspecto jurídico a consideração de que o fenômeno jurídico ele é formado também por questões sociais. E essas questões sociais precisam ser consideradas na teoria jurídica como sendo formadoras, ou melhor, formativas do fenômeno jurídico. E aí nós temos outros dois aspectos importantíssimos, que são o aspecto econômico e o estético. Quando nós falamos de econômico, nós falamos de valoração. Então, uma decisão jurídica, por exemplo, sem a valoração de determinados princípios, ela é impossível. E, melhor, sem a harmonização das medidas tomadas por uma decisão jurídica ou por uma medida legislativa proposta, podem levar uma decisão jurídica, ou seja, uma prescrição normativa, a uma solução ou uma medida totalmente desproporcional ao problema apresentado. Então, o aspecto jurídico ele é muito mais complexo do que se pode pensar. É isso que o Doiver está propondo. E o Kelsen ele teve a oportunidade de se manifestar a respeito dessa crítica doiverdiana, a respeito desse pensamento doiverdiano dele, num artigo chamado Law and Logic, publicado na Philosophy and Christianity, Philosophical Essays dedicated to Professor Dr. Hermann Doiver. O professor Hermann Doiver ele foi homenageado nessa obra e o Kelsen publicou esse artigo, é um artigo curto, de 7 páginas apenas, mas o Kelsen ele teve a oportunidade de reconhecer alguns pontos dessa crítica doiverdiana, o que é um ponto muito importante, né? Uma descoberta muito importante nessa oportunidade que eu tive de estudar o diálogo Doiver-Kelsen, porque nós vemos que o Doiver ele critica a concepção de norma jurídica como sendo reduzida ao aspecto lógico pelo Kelsen. E o Kelsen ele argumenta nesse artigo que realmente as normas jurídicas elas não podem ser reduzidas ao aspecto lógico, ou seja, elas não podem ser tomadas como assertivas lógicas. Justamente porque o conflito de normas jurídicas e o conflito de assertivas lógicas se resolvem de formas diferentes. As normas jurídicas, para que sejam válidas, elas invalidam necessariamente outras normas, quando, na verdade, o juízo a respeito de afirmações lógicas é de falsidade ou de veracidade. Então, com isso, o Kelsen, em certa parte, reconhece a procedência da crítica doiverdiana, mas ele mantém a afirmação de que princípios da lógica precisam ser aplicados ao estudo da ciência do direito. E o Doiver não discorda disso, pessoal. Uma perspectiva reformacional não precisa discordar disso, até porque nós usamos dos nossos atributos lógicos para fazer todas essas distinções. Mas, como o Kelsen não avança na abordagem da filosofia cosmonômica, nos fundamentos do Doiver, não é possível afirmar a procedência de maior prática da crítica doiverdiana a partir do referido artigo do Kelsen, no ponto de vista do Kelsen. Mas, para que a gente possa se utilizar desse raciocínio, desse insight doiverdiano e propor, assim, uma perspectiva diferente do direito a partir dessa crítica ao Kelsen, eu trago aqui, primeiro, uma conclusão, né, a respeito da necessidade de que a gente desenvolva uma filosofia enciclopédica do direito. No primeiro ponto, o raciocínio enciclopédico ele se baseia na relevância das relações entre as ciências específicas, cujos objetos de estudo, apesar de serem totalidades individuais qualificadas por aspectos distintos, precisam ser considerados a partir das diversas perspectivas científicas distintas para que o estudo se dê de forma mais abrangente e rica. O que a ideia de filosofia enciclopédica proposta pelo Doiver num texto que é bem anterior à New Critique, mas que também é interessante para que a gente entenda o projeto filosófico e jurídico do Doiver, que é a Encyclopedia of the Science of Law, de que o estudo das ciências, inclusive das ciências humanas e, por isso, da ciência do direito, precisa ser baseado na relação que a ciência do direito possui com as demais ciências, ou seja, com o aspecto qualificante dos demais aspectos, ou dos demais objetos de estudo.
O direito ele precisa de um insight sociológico, de um insight econômico, de um insight estético, de um insight simbólico, de um insight histórico, porque essa relação de pensamentos científicos específicos pressupõe um ponto primordial, que é essa coerência de sentido filosófica, que é essa aplicação filosófica do raciocínio sistemático do Everdiano, de que nós, quando fazemos a ciência do direito, precisamos considerar que a ciência do direito necessita de outros insights filosóficos inerentes às outras ciências. Daí vem a ideia de transdisciplinariedade que o Rodolfo apresentou para a gente na primeira palestra. Só que, especificamente, a proposta de uma filosofia enciclopédica do direito, eu preciso apresentar aqui as outras duas conclusões nesse primeiro ponto, que se vocês me seguirem aí pelo número 2, aqui embaixo, né, do gráfico, é de que os fenômenos qualificados pelo aspecto jurídico, eles são experimentados em meio à coerência com os demais aspectos modais, permanecendo em diálogo com os fenômenos qualificados pelos demais aspectos e apenas distintos enquanto jurídicos em meio à referida coerência, sem a qual não seriam possíveis. Então, o aspecto jurídico ele permanece em diálogo com todos os aspectos. E a terceira conclusão desse ponto, ela nos ajuda a fechar esse raciocínio, porque a filosofia enciclopédica do direito, ela serve à demonstração de que os fenômenos jurídicos são formados e possibilitados pelos demais aspectos modais, sendo possível perceber que a ênfase excessiva sobre qualquer aspecto modal culmina na redução da sua complexidade cósmica. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que nós, considerando os fenômenos jurídicos, por exemplo, uma decisão judicial, nós temos de considerar a coerência e a complexidade cósmica para basear um padrão de qualidade do direito, um padrão de qualidade das decisões jurídicas. As decisões jurídicas, por serem qualificadas pelo aspecto jurídico, ou seja, por serem, por sua natureza, retributivas e, por isso, precisarem dar aos problemas sociais um equilíbrio e aos interesses sociais em sua maior medida possível, cada um deles, não dando privilégio a nenhum deles, precisa considerar a estrutura de individualidade do aspecto jurídico, ou seja, do fenômeno jurídico enquanto totalidade individual, como eu estou dando o exemplo aqui das decisões judiciais, como sendo complexas, como sendo formadas por uma outra diversidade de aspectos que são experimentados ao mesmo tempo e uma coerência inquebrantável. Aqui eu dou um exemplo que foi algo nos últimos anos que é polêmico, mas que me indignou muito, que foi a decisão a respeito da prisão em segunda instância. Nós vimos o STF tendo duas decisões que nós sabemos que foram decisões politizadas, mas que, com base no mesmo fundamento, foram de conclusões totalmente distintas. Ou seja, nós tínhamos uma gama de aspectos para propor como padrão de qualidade para uma decisão problemática como foi essa, mas a decisão do STF foi apenas baseada com base num suposto princípio constitucional. Enfim, não estou dizendo que o princípio constitucional não seja importante, mas estou dizendo que o fenômeno jurídico e a decisão jurídica nesse sentido precisa ser considerado com um padrão, digamos assim, de qualidade das decisões muito maior. O Vinícius vai poder falar de decisão e interpretação jurídica mais tarde. Então eu parto agora para o meu ponto aqui, que é o ponto de conclusão do meu trabalho de iniciação científica, que é a ideia de teoria da norma jurídica e o esboço de uma nova teoria da norma jurídica. Porque em Kelsen nós vemos que a norma jurídica, então, ela precisa vir do Estado, ela precisa ser, para ser válida, ela precisa ser emanada pelo Estado, tendo em vista que os seres humanos eles não podem acessar através do seu aparato cognitivo aos problemas éticos da experiência. Então, na primeira conclusão aqui, com base em Doiver, eu proponho o esboço de uma nova teoria da norma jurídica, que é não apenas o Estado enquanto totalidade individual, mas todas as demais instituições sociais funcionam na dimensão jurídica, devendo as previsões regulamentares voltadas para a organização interna destas últimas ser atribuída juridicidade, desde que esta seja direcionada ao aspecto qualificante da instituição em questão,
Então vamos lá, pessoal, o que eu estou propondo? Ao invés de pensar no Estado, vamos pensar na família, por exemplo. A família ela é fundada, diferente do Estado, no aspecto biótico, porque ela se forma a partir dos nossos laços sanguíneos. E a família é qualificada pelo aspecto ético, porque a família ela tem por finalidade, na realidade, os compromissos éticos e a afirmação dos compromissos éticos reiterados nos nossos comportamentos e ensinos familiares. Então, a família, apesar de ser fundada no aspecto biótico e ser qualificada no aspecto ético, a partir da ideia de universalidade que eu propus para vocês nessa linha cinza aqui, a última linha do gráfico, ela também a estrutura família, enquanto estrutura de individualidade, ela também é experimentada e funciona com base num aspecto jurídico. Então, por exemplo, os ordenamentos, os ensinamentos e os castigos de um pai para com o seu filho, eles são jurídicos, são normativos, prescrevem condutas éticas. Contudo, dentro do espaço da família, essa juridicidade, ou seja, a experiência do aspecto jurídico no contexto da família, é limitada ao aspecto interno porque ela é condicionada ao aspecto ético, que é o de desenvolvimento dos compromissos éticos, dos ensinamentos de amor familiares e dos laços fraternais e éticos e morais. Então, o que eu estou propondo nessa primeira conclusão é de que a gente veja as normas das outras instituições, além do Estado, como as organizações econômicas, as famílias, as instituições do terceiro setor, as igrejas, como possuindo também um grau de juridicidade, mas tendo a sua direção de juridicidade conduzida pelo seu aspecto qualificante. Como eu dei o exemplo da família, o aspecto qualificante é o ético. Então, essa regulamentação interna da estrutura família, através de normas, ela se dá de forma vinculada ao aspecto ético, ou seja, de forma interna à própria família, não podendo abranger a estrutura de outras estruturas de individualidade, de outras instituições. E aqui a gente tem um fundamento filosófico da proposta kuiperiana de soberania das esferas, né? E aí eu parto para uma segunda conclusão, pessoal, que aqui no lado direito do slide. Nesse sentido, as normas emanadas pelo Estado, que funcionam no aspecto jurídico, mas que são qualificadas pelo núcleo deste referido aspecto, devem ser direcionadas por tal qualificação, ou seja, do aspecto jurídico, de modo a limitar a juridicidade estatal à regulamentação interna de seus órgãos e ao equilíbrio das questões externas às demais instituições sociais. Se o núcleo de sentido do aspecto jurídico é equilibrar os interesses sociais em sua maior medida possível, então a juridicidade das normas jurídicas estatais não pode interferir nas normas jurídicas internas às outras instituições. Mas as normas jurídicas estatais devem ser direcionadas pelo aspecto jurídico, no sentido de que ela deve regular os órgãos que compõem o Estado e regular os conflitos internos às outras instituições, de forma a propor uma solução que seja a solução que promova os interesses das instituições em conflito em sua maior medida possível, entendem? Então, o que eu estou propondo é que a juridicidade nas normas institucionais de outras comunidades e instituições sociais e a juridicidade nas normas estatais. Só que essas normas elas se distinguem de acordo com a sua direção, que é definida pelo aspecto qualificante daquela determinada instituição. Ok? E assim nós temos uma abordagem cosmonômica da teoria da norma jurídica. E aí eu parto para uma terceira conclusão, para a gente finalizar, que é a de que a juridicidade da norma
não pode ser condicionada ao logicismo keynesiano que, dessa forma, atribuiu validade jurídica apenas às previsões estatais, mas a juridicidade deve ser considerada a partir dos elementos qualificados pelos demais aspectos modais, sem os quais os equilíbrios dos interesses sociais não seria possível. Esse equilíbrio, pessoal, dos interesses sociais, ele vem dos aspectos qualificantes e da relação de coerência que esses aspectos qualificantes das instituições sociais possuem entre si. Então, pessoal, essas são as conclusões. Eu vou disponibilizar esses slides junto com os slides do Rodolfo e vou finalizar aqui para a gente partir para os minutos que a gente tem para as perguntas, uns 20 minutos aí, e depois nós seguimos para a palestra do Vitor, tá bom? Obrigado pela atenção, pela paciência. Se eu fui muito prolixo ou não me fiz entender direito em algum desses pontos, eu peço que vocês entrem em contato através do meu perfil no Instagram, do perfil do Direito Reformacional, ou aqui mesmo no chat. Vamos partir para as perguntas agora. Eu vou colocar o Vitor de volta e tirar minha apresentação. Fala, Vitor. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Que bom. Então, gente, isso aí é o nosso presidente. A galera aqui te elogiou muito aqui no chat, viu? Que isso, o cara é brilhante. Obrigado, Uma hora pessoal, o cara obrigado. passou sobre teoria da norma, teoria das instituições, teoria do direito. Foi... Aí o pessoal Obrigado, elogiando pessoal. bastante. Além de tudo, isso não é o resultado de uma pesquisa pessoal, mas das discussões do grupo. Que isso fique bem claro e que isso motive todo mundo que está com a gente aí a se unir a essa causa. Bom, posso começar com as perguntas aqui, então? Uhum. A primeira é do Juliano e ele pergunta assim: pode ocorrer de um aspecto conflituar com outro, ou o equilíbrio é um pressuposto para a existência da estrutura? Muito boa pergunta. O que acontece? Acontece que determinados atos dentro dessas instituições, dentro dessas estruturas de individualidade que são as instituições, podem dar maior prevalência a um aspecto que não é aquele que as qualifica. Então, eu queria responder essa pergunta de duas formas. Primeiro, esse equilíbrio que a gente propôs aqui de forma, se eu posso dizer, ideal, expondo uma teoria das instituições a partir dos aspectos modais, ele é uma condição de possibilidade para o bom funcionamento dessas instituições. Essas instituições só funcionam como funcionam porque esse funcionamento é permitido pelas leis e normas inerentes aos aspectos modais e porque elas são qualificadas por alguns desses aspectos modais de acordo com o seu desenvolvimento histórico. Agora, pode ocorrer, na verdade, que instituições invadam o espaço de outras instituições, como ocorre, deixa eu dar um exemplo aqui, nós tivemos recentemente no Espírito Santo o Ministério Público Estadual pedindo que uma organização civil de igrejas fornecesse um relatório que listasse todas as igrejas, todos os líderes, todos os seus endereços. E isso pareceu ser uma ingerência do poder do Ministério Público sobre a esfera das instituições eclesiásticas. Porque nós vemos que aí há uma fuga do equilíbrio dos interesses e há, na verdade, uma confusão do núcleo do aspecto jurídico. O núcleo do aspecto jurídico, na atividade estatal, é, mais do que tudo, o equilíbrio de todos os interesses sociais em sua maior medida possível. Não o privilégio de um dos interesses sociais. Então, por mais que eu tenha uma questão social sendo posta em debate, como é a questão da saúde, da pandemia, que é uma condição necessária, eu não posso permitir que determinada instituição social seja prejudicada para que todas as instituições sejam privilegiadas. É necessário que os interesses sejam promovidos em sua maior medida possível. Então, sempre que há uma fuga desse aspecto qualificante, há um conflito. E aí eu não diria um conflito entre os aspectos, né, mas um conflito entre as totalidades individuais que são as instituições. Acho que está respondido, né, Vitor? Muito bom, muito bom. Cara, muito boa a sua palestra, viu?
Só meu elogio Que agora. isso, muito obrigado. Você é suspeito. Próxima. Tem isso também. Próxima pergunta é do Anderson. Ele pergunta assim: além dessa teoria da norma, Doiverd indicou alguma estrutura da relação entre os poderes? Então, o que a gente tem na relação entre os poderes, na verdade, é uma relação não no que diz respeito à soberania das esferas, mas uma relação de autonomia. E aí a gente já entra num problema que a gente precisa talvez ter um outro evento para discutir, né? Uma reformulação ou uma nova discussão da teoria da separação dos poderes, da doutrina da separação dos poderes. Porque, como eu disse, a, a estrutura de relação entre os poderes ela deve ser regulada pela juridicidade das normas no que diz respeito à regulamentação interna do próprio Estado. Então, daí vem a necessidade de equilibrar os atos do judiciário, do legislativo e do executivo, né? Por exemplo, para ilustrar o que eu estou tentando dizer, Vinícius vai falar com certeza muito melhor do que eu sobre isso daqui a pouco. Mas quando nós falamos de teoria da interpretação, teoria da decisão e da função do STF na esfera pública, nós precisamos pensar numa reforma jurídica que precisa passar por discussão no legislativo, mas nós também precisamos pensar em atos do próprio Poder Judiciário de autocontenção. Porque, e assim, só através dessa combinação, conseguir lidar com o ativismo judicial. Então, eu acho que essa pergunta do Anderson é muito complexa, mas que nós precisamos entender que, necessariamente, nós precisamos pensar no raciocínio doiverdiano a respeito do Estado dentro da esfera da própria juridicidade que cada um dos poderes possui em sua autonomia. Mas eu não vou me arriscar a ir além nessa resposta agora, não. Show. Próxima pergunta é do Rômulo, e ele começa com uma afirmação. Ele fala assim: pandemias tornam instituições mais frágeis. Na esfera pública brasileira estão desgastadas. Um conhecimento enciclopédico do direito pode trazer clareza e credibilidade para instituições brasileiras? Eu acredito que sim, porque quando nós vemos que as normas de outras instituições possuem juridicidade, e que essa juridicidade ela é inerente à regulamentação daqueles que compõem essas instituições, então nós precisamos considerar as instituições civis, além do Estado, como sendo necessárias ao bom convívio social. Por exemplo, recentemente a gente esteve comentando, né, numa live aqui do Direito Reformacional em parceria com a página do Ever Brasil, a respeito das manifestações violentas que estão ocorrendo nos Estados Unidos por causa do caso George Floyd. E quando nós olhamos, né, essas manifestações e comparamos elas com outras manifestações civis em prol dos direitos raciais, com Martin Luther King e suas passeatas pacíficas, nós vemos que há na pós-modernidade um grande distanciamento entre o indivíduo, sua família e os órgãos que são próximos dele e o Estado. Faltam instituições de organização civil que preencham esse espaço, que tornem a esfera pública um ambiente de mais diálogo. Porque essas normas jurídicas que regulam o funcionamento interno e, por parte do Estado, regulam os conflitos externos às instituições, elas servem para que as instituições funcionem em harmonia a partir da própria cobrança que uma instituição exerce sobre a outra, entende, Vitor? Essa simbiose ela ocorre a partir da participação dessas instituições. Então, eu acredito que o primeiro passo para que questões de violência, questões de injustiça social sejam resolvidas é através de instituições que sejam qualificadas por aspectos modais que permitam a contribuição para com a esfera pública, entende? De alguma forma, sejam instituições econômicas, sejam instituições religiosas, organizações de instituições religiosas, organizações de filosofia do direito, organizações enfim, organizações que de alguma forma defendam, se eu posso dizer assim, bens jurídicos ou bens culturais ou capitais morais que sejam importantes para a esfera pública. Então, assim, num contexto de pandemia,
onde nós teoricamente somos isolados, nós precisamos de redes muito fortes, de redes de apoio muito fortes. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós fomos submetidos a um processo de enclausuramento e de isolamento social, que, na minha opinião, a partir de uma teoria cosmonômica do direito, foi muito precipitado. Nós poderíamos ter decisões mais próximas, por exemplo, das associações de moradores. Nós poderíamos ter uma articulação mais próxima das famílias e das pessoas. Só que essa distância que existe entre os indivíduos e o Estado, lá em cima, por causa dessa herança logicista da norma jurídica e da teoria das instituições, faz com que a gente fique à mercê da atuação política de alguns líderes e não tenhamos os nossos interesses sociais e comunitários ouvidos. Entende? Acredito que eu É, tenha respondido. e aí, bem nessa lógica que você falou, as instituições sociais elas viram parte de um Estado, né? Naquela relação todo parte que o Rodolfo tinha falado, em vez de ser diferenciado com as suas naturezas internas, né? Perfeito, perfeito. Tá bom. Próxima pergunta aqui, tem um monte de pergunta aqui, Arthur. Vamos lá, Vamos para vamos a lá. próxima aqui. A próxima é do Paulo Vinícius, Roberto. Vinícius já está aqui. Deixa eu ouvir ele para ver se tem algum problema quanto ao Beleza, horário. beleza. Pode seguir, vamos lá. Fazer a do Paulo Roberto aqui então. Beleza. Arthur, poderia-se dizer então que Doivert não seria necessariamente um crítico do neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, uma vez que estes pugnaram por uma reaproximação entre moral e direito? Pois é, cara. Aí eu vou te pedir para você. A gente vai tentar disponibilizar depois, se o Vinícius permitir, para você ler o trabalho de conclusão de curso na graduação em Direito do Vinícius. Porque quando nós falamos do relacionamento entre direito e moral, com base na filosofia da ideia cosmonômica aplicada ao direito, nós vemos então, como eu disse para vocês, que o aspecto moral, como é posterior ao aspecto jurídico, ele também faz parte da experiência do fenômeno jurídico, porque ele aperfeiçoa o fenômeno jurídico. É como se nós considerássemos, por exemplo, o aspecto jurídico como sendo o da lei escrita e prescrita, mas nós considerássemos o aspecto moral e pístico como sendo aperfeiçoamentos do aspecto jurídico, do fenômeno jurídico, a partir de princípios morais e písticos aplicados ao direito. E aí formando a complexidade do direito enquanto fenômeno, né? Então, eu diria que na perspectiva do pós-positivismo, como propõe Robert Alex, Ronald Dworkin, que são muito diferentes, mas a gente pode dizer, por exemplo, se eu fosse falar do princípio da proporcionalidade que o Robert Alex trabalha, eu diria que o Dover discordaria muito, porque me parece que a gente vê uma grande prevalência do aspecto modal, de forma exagerada, do aspecto moral, de forma exagerada. E o direito ele não pode ser reduzido ao aspecto moral. O direito ele não pode ser reduzido à aplicação de entendimentos morais a respeito da prevalência de princípios e do juízo lógico a respeito desses princípios jurídicos. Mas o direito ele deve ser aplicado considerando que os casos concretos, que por isso resultam em problemas jurídicos, eles são formados por todos esses aspectos, entende? É, o direito ele é um fenômeno complexo, ele é um fenômeno que não pode ser reduzido a nenhum desses aspectos. E eu diria que o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo, eles migram dessa formulação do direito de forma reducionista no aspecto lógico para fazer isso com o aspecto moral, em muitos casos. E aí, isso na realidade do direito brasileiro, então, quando nós vemos o conflito entre civil law e common law, né, entre a lei escrita e a lógica de precedentes, isso piora muito, né? Mas a gente pode pensar a respeito do pós-positivismo de forma mais detida em outra oportunidade, sem dúvida. Ótimo. Dá tempo de mais uma aí? Cara, tem quantas aí, Vitor? Tem mais três. Quatro, não? Não, três porque uma ele dividiu em duas partes ali.
Tá bom, então manda ver. Pode ir nas três. Eu falei com o Vinícius aqui, ele disse que a gente pode Ah, terminar, mas beleza. vamos tentar ser rápido nelas. Beleza, então. Vou começar com essa maior aqui do Arthur Batista. Arthur, sendo o desenvolvimento do pensamento do Kelsen ter se tornado o que chamam de positivismo jurídico, este que é acatado primordialmente pelo ordenamento brasileiro, nessa nova onda de jurisprudências, o pensamento doiverdiano pode ganhar mais campo e fazer mais sentido pelo fato de valorizar os demais aspectos modais numa decisão, por exemplo? Cara, esse raciocínio seu, Arthur, ele é muito interessante. Inclusive, o que nós pensamos como teoria da interpretação jurídica e da decisão jurídica é que nós tenhamos critérios mais objetivos de como as decisões jurídicas elas devem ser fundamentadas, entende? Além de discutir, por exemplo, como o STF deve funcionar e como ele funciona e quais os problemas do funcionamento dele, como o Anderson Barbosa vai trabalhar amanhã, nós precisamos entender que as decisões elas possuem padrão de qualidade. Elas precisam, para que elas sejam menos reducionistas, serem mais abrangentes e complexas para fazer jus ao fenômeno jurídico complexo que é, né? Show. Próxima é do Pedro Henrique, e ele pergunta assim: o sistema civil, quanto à aplicabilidade da filosofia cosmonômica, demonstra ser tão viável comparado ao sistema de costumes? Tá comparando aí Civil Law e Common Law, eu acho. Na verdade, cara, esses são dois sistemas postos, né? E eu acredito que a gente não possa ter um olhar sobre eles de forma mecânica. A proposta do Doever de desenvolvimento histórico e abertura cultural, a partir do poder formativo humano de desenvolver a cultura, e por isso desenvolver o Estado e o fenômeno e as aplicações da lei, ela se dá tanto na lei escrita, no desenvolvimento de uma lei escrita, quanto na aplicação e no aperfeiçoamento do fenômeno jurídico pelos costumes, pelas normas morais, pelas normas costumeiras. Então, eu acredito eu acredito que a resposta para essa pergunta seja sim, mas que na verdade a proposta do Doever ela não se limita a nenhum sistema ou a outro sistema. Ela propõe uma visão mais abrangente do direito, uma visão mais complexa do direito. Ótimo. Agora a última, que é do Tiago Siqueira, e ele pergunta assim: essa pergunta eu achei boa pra caramba. Baseado na sua fala, o fundamento de validade das normas seria a qualificante inerente a cada aspecto modal? Isso, eu só melhoraria o raciocínio, eu acho que é isso que ele quis dizer, mas eu melhoraria a formulação para ficar bem claro, que é que na verdade o fundamento, ou melhor, a finalidade das normas, a direção dessas normas na esfera pública, ela deve ser tomada, sustentada com base no aspecto qualificante da instituição que emana aquela norma, entendeu? Para que assim aquela norma faça jus à condição cosmonômica daquela determinada instituição. Entende? Eu afirmo que sim para a pergunta do Tiago, mas eu só faço esse adendo para que seja entendido que, na verdade, o que é qualificado é a instituição. Os aspectos modais, eles possuem, sobre os aspectos modais nós podemos falar sobre aspecto fundante e qualificante. E aí as instituições possuem um aspecto fundante e qualificante. E esse aspecto qualificante das instituições é que deve direcionar a juridicidade das normas dessa determinada instituição, ou de cada determinada Show. instituição. Você consegue dar um exemplo para ficar mais, Consigo, mais consigo. visível? O Estado é um grande exemplo, por isso que eu coloquei o Estado nos slides. Que a juridicidade da norma estatal ela seja condicionada ao aspecto qualificante, que é a retribuição. O núcleo do aspecto qualificante do Estado, que é o aspecto jurídico, é a retribuição. O que é a retribuição? É o equilíbrio, falando de forma bem breve, é o equilíbrio de interesses sociais em sua maior medida possível. Ou seja, não é a escolha de um ou de outro. Então, essas normas jurídicas, elas não podem defender interesses específicos de instituições específicas, mas permitir que essas instituições tenham seus interesses desenvolvidos em sua maior medida possível. E da família, por exemplo,
que essas normas emitidas pela família, ou melhor, essas normas que fazem parte do contexto familiar, da estrutura familiar, elas não sejam direcionadas a ingerências sobre outras famílias, por exemplo, mas sim à estrutura interna daquela própria família. O mesmo se aplica à igreja. A igreja, e a gente vive um problema muito grave com isso no Brasil hoje, a igreja ela não deve interferir no funcionamento do Estado, por exemplo, não deve condicionar o funcionamento estatal aos seus próprios interesses. As normas emitidas pelas igrejas devem ser inerentes ao funcionamento interno da organização eclesiástica e de seus membros, e não à organização de outras instituições, entende? E no mais, Vitor, a gente precisa olhar de forma mais orgânica a relação entre as instituições. Eu acho que essa é uma conclusão fundamental. Não tão mecânica quanto a ideia logicista de Estado propõe para nós. As instituições elas se relacionam de forma simbiótica, elas precisam se relacionar em harmonia. Quando uma se sobrepõe sobre a outra, aí nós passamos a ter totalitarismos e reducionismos e empobrecimento da vida cultural. Bom, acho que essa foi a última pergunta. Beleza, Mais uma beleza. vez, muito bom aí, Arthur. Ô, Vitor, Vai obrigado. continuar com Eu a já gente aí. disse, mais uma vez eu digo que você é suspeito. Você não. Vamos apresentar o Vinícius Show. junto, cara? Porque eu vou pedir licença para você, para apresentar o Vinícius junto com você, Claro, porque se não claro. fosse o Vinícius, essa minha caminhada com o Doiver não teria começado, não. Eu lembro de eu estudando com o professor Felipe Fontes lá no módulo do mestrado do Andrew Jumper e mandando mensagem no WhatsApp para Vinícius.